Hoje vamos falar de drama. Drama. Eu adoro drama. Vivo para o drama! Nós vamos contar uma história em específico. Nós vamos chamar a menina principal, vamos lhe chamar de Raquel e vamos chamar o gajo Pedro. de Pedro. Ok, a Raquel e o Pedro. Isto aconteceu na Sim, nossa sei. sala de aula e tipo, é um momento que eu acho que eu não me vou esquecer. Se calhar vou, mas não por agora. A Raquel tinha começado assim as aulas, fazia pouco tempo. 2 semanas, Duas literalmente semanas. 2 semanas. Fazia 2 semanas, porque nessas primeiras 2 semanas eu fiquei doente e eu faltei às aulas. E isso aconteceu no dia em que eu fui às aulas. No dia a seguir que eu fui Era às Deus, aulas. eu estava a dizer, tu tens que ir ver o drama. A Raquel, ela era apaixonada pelo Pedro. Ela era apaixonada, assim. Ela, 2 semanas de aula, já pensou, eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu também gosto dele para Só que assim, o caramba. Pedro não é bem assim, né? O Pedro não é desses. O que a Raquel decidiu fazer? Ela decidiu dizer aos amigos, ao grupinho dela, que ela ia escrever uma carta. Digamos que são um grupo de 5 pessoas. A Raquel é uma pessoa sensível. É uma pessoa com várias emoções. Nós podemos dizer que ela tem várias emoções. Ela sente. Sim. E digamos que a Raquel não é bem o tipo do Pedro. Sim, acontece, né? A Raquel não era o tipo do Pedro. Porém, estamos no 10º ano. E depois disso, depois dela contar ao grupinho o que é que ela decidiu durante uma aula, literalmente durante uma aula, ela teve essa decisão na aula e aconteceu. Ela agarrou numa folha mais ou menos deste tamanho aqui. Ela agarrou no papelinho, escreveu lindas palavras e escreveu assinado Raquel com coração. Ela fez questão de embrulhar, meter dentro de um saquinho, mais ou menos assim, da mesma altura da carta, com corações e meter dentro da mochila do Pedro. A Raquel foi para o intervalo com um grupinho de 5 pessoas. E o resto da turma, por acaso, ficou até na sala, porque nós tínhamos o costume de ficar na sala. E a Raquel deixou o papel dentro da mochila do Pedro. E o que aconteceu? Quando o Pedro chegou de intervalo com os amigos, o Pedro sentou-se a sua secretária, assim, normal, e eu lembro que uma amiga nossa começou a dizer, Pedro, olha bem à tua volta, por todo lado, assim. A mochila estava aberta, lembrando. Olha... Do lado da Sim, secretária. olha bem à tua volta, assim. E o Pedro é lerdo. Então o Pedro olhou para a volta e cagou e andou. Entendeu? Ficou ok, eu já O olhei. Pedro ficou, o quê? O que é que está a passar, meu Deus? À volta? carta? Onde? Bem, Pedro tive que ir buscar os seus materiais para as aulas de inglês. E foi aí que o drama começou. O Pedro viu a carta. Só que quando eu fui abrir a carta, estava toda a gente à volta dele. Então toda a gente deu a carta com o Pedro. Estava toda a gente a se olhar para o Pedro. Sim, porque as pessoas queriam ver todas a reação do Pedro. Só para lembrando, só para contar o que é que o Pedro fez no final. Só para contar o que é que o Pedro fez no final. A coisa que ele disse foi, este não é o meu tipo de coisa. E lembrando, eles nunca tinham falado. Nunca. Eles não falavam. Eles não falavam. Eles não eram tipo nem próximos, eles simplesmente não falavam. Eles não falavam. Eles não tinham trocado nenhuma coisa na DM, nenhuma mensagem. Eles não faziam sinais um ao outro. Foi do nada, toda a gente ficou... Sinais. A nossa querida Raquel voltou do intervalo. Ela viu que nós estávamos todos assim a olhar para ela com uma cara de... Assim, tipo... E o próprio Pedro que estava ao nosso lado também olhou para ela. Mas olhou de um jeito mais rude. Ele olhou meio tipo... Foi meio rude também, olhou meio cara de cu. Ela olhou para nós todos, paralisada, e saiu da sala a correr a chorar. Sabem a parte do tan dos filmes? Foi essa parte. Quando ela olhou para nós, aconteceu tan, que ele se foi embora a chorar, toda a gente sabia que aquilo não ia ficar assim. E foi exatamente o que aconteceu. Não ficou assim. Começou a aula, entretanto. Começou a aula. Começou a aula. Quando a Raquel voltou, a sala toda fez isto aqui. Para a porta. Eu juro, o facto de ser tipo assim, a segunda semana, eu estava-me a sentir já no filme. Ela entrou, pediu desculpas ao atraso para a professora, ainda a chorar, e sentou-se atrás da Clara. Sim, ela era atrás de mim. Lembrando que eu conseguia ouvir tudo o que ela estava a dizer sempre, porque ela falava com o colega do lado que fazia parte do grupinho. E eu, como eu não sou burra, não é? Eu pedi para me sentar ao lado da Clara, já que a menina que estava do lado dela faltou o dia todo. Eis que nós ouvimos o seguinte. Vou fazer de nós, eu vou fazer da Raquel. Sabes, ele não me deu uma resposta. Ele pode muito bem estar a fazer isto tudo só para a turma achar que ele não gosta de mim. Acabou a aula de inglês. A aula de inglês acabou. A aula de inglês. Bye. Não se falou mais sobre o assunto. Acabou a aula de inglês. Acabou. Neste segundo intervalo, depois de tudo aquilo acontecer, depois de vários funcionários terem visto a Raquel a chorar, o nosso diretor de turma chama lá para fora. Ela vai com ele. E o Pedro acha que se vai meter em problemas, então ele começa a olhar assim para toda a gente. O diretor chamou-a, pronto, ok. Falou com ela. Ela provavelmente... Nós não sabemos o que é que ela disse. Ela provavelmente disse não foi nada. Provavelmente isso não aconteceu nada. E passou a aula. Passou a aula. E educação física. E antes de educação física,
nós gostamos de ir sempre para um lugar que há lá, que nós metemos lá as nossas mochilas, porque nós não podíamos entrar sempre. Só Então na nós hora. metíamos lá as nossas mochilas e ficávamos a falar todos. Obviamente com distância, porque não nos deixavam sequer ficarmos juntos. Aconteceu uma coisa peculiar nesse intervalo, que foi a cereja do bolo. Não, acabou e eu já pensei, não, acabou, chega. Acabou. Esse dia acabou para mim. Eu já fui para cá, eu até dormi melhor. Lembrando, nós queríamos saber, né, da confusão, do drama, mas havia colegas nossos que também queriam, e tanto quanto nós. Sim. Nós já estávamos lá a observar. Nós Era já o começo, estávamos a é que no começo já a ver aquele drama, tu já ficas, meu Deus, o que é isso? Então, eis que, antes de entrarmos, faltam 3 pessoas na roda. O Pedro, a Raquel e a Joana. A Joana, vocês não E nos a falaram Joana? nenhuma Joana? A Joana, por acaso, sentava-se ainda atrás da Raquel. Elas também não se tinham falado, elas não sabiam quem elas eram, mas pelos vistos, ela e o Pedro sabiam muito bem quem é que eles eram. Do nada, tipo assim, estava toda a turma, não toda a turma, tipo, uns estão mais para um lado, outros estão mais para o outro. E nós só ouvimos um colega nosso, meio que tipo, a de falar com toda a gente. Eu tomei a iniciativa de perguntar à pessoa que estava a esperar os rumores o que é que tinha acontecido de facto, onde é que estava o Pedro, onde é que estava a Se está a cadela. Onde é que estava o Pedro, onde é que estava a Raquel, onde é que estava a Joana? E o porquê de eles estarem também assim, tipo, Sim, porque é que eles estarem a gritar, na verdade, que eles estavam meio a gritar. Ele diz-nos assim: a Joana e o Pedro acabaram-se de se beijar e eu acho que a Raquel viu tudo. A Raquel não foi à aula de educação física? A Raquel não foi à aula de educação física. E era a última aula, no caso, não foi. E agora faz pergunta, e hoje em dia como é que eles estão? Não se falam na mesma, a Joana e o Pedro não se falam, não A Joana e o Pedro. Aulas online também. Estamos em aulas online, não dá para namorar na escola, que eu também acho um bocado cringe. Então foi esta história, provavelmente vocês achavam que ia ser mais, mas logo para a segunda semana de aula, É muito. é muito. É porque assim, havia pessoas que já se conheciam, que nem o melhor amigo do Sim. Pedro, e eles já se conheciam, Tipo eu e tu. nós as duas. Mas havia outras pessoas que não faziam a menor ideia. E no caso aconteceu tudo entre pessoas que não faziam a menor ideia. Foi muito estranho, tipo, sei lá, como tudo aconteceu. Foi tipo, foi assim, entendes? Foi tipo, ai, gosto de ti, gosto de Foi ti. num blá, blá, blá. dia, Ah, não gosto em de ti, não. tipo, em poucas horas aconteceu isso tudo e nós ficámos meio... Lembrando que a carta, no final de tudo, você pergunta, e onde é que ele pôs a carta? Ele deixou em cima da mesa. Tá, ficou lá. Ou pode... Ninguém sabe de que é feita a carta, se para reciclagem, Ficou lá se em fica para cima alguma da mesa. funcionária. A funcionária abriu a carta e viu e pensou, que fofo, vou ver. Guardou. Guardar. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. É isso, continuem a assistir. Bye! Bye!